Opera apresenta Expogestão. Bom dia, pessoal, tudo bom? Acordaram bem? Eu tenho 3 furadeiras em casa. Duro, né? Bom, pessoal, o que eu vou falar com vocês hoje é um pouco a respeito de um trabalho que a gente tem feito. Um grupo grande, mais de 700 pessoas, tem feito na Confederação Nacional da Indústria, juntamente com o governo federal, o Ministério da Indústria e Comércio, o Ministério de Ciência e Tecnologia, que é um trabalho localizado para entender para que lado que a gente vai aqui no país. Esse projeto é financiado pela Unesco, basicamente. Então, dentro dessa lógica, eu dividi essa apresentação em 2 partes. Uma parte, eu acho interessante, mas que a gente contextualize um pouco de uma maneira lúdica esse mundo relacionado à questão da indústria avançada, que particularmente não é nada, não tem um switch on, um switch off, não tem um desliga de uma indústria nova para uma indústria velha, é uma continuação fantástica que a gente vem vivendo nesses últimos 200 anos. Numa segunda parte, a gente fala sobre o que está sendo tratado nesse pedaço. Basicamente sobre qual a necessidade, qual a oportunidade que a gente tem relacionada, por exemplo, nesse monte de tecnologias envolvidas, o que a gente pode juntar? O que é fácil hoje? O que não é tão fácil? Mas daí vem outros pilares que são tão importantes, ou até mais importantes do que as tecnologias, que eu particularmente acho mais importantes. Qual a característica do recurso humano a gente precisa? Eu vou falar por último isso. Mas também quais são os aspectos de regulação, quais são os aspectos de legislação, e aí um ponto fundamental para a gente. E a indústria brasileira, o que ela ganha no desenvolvimento da sua cadeia de suprimentos? Tá bom? Então, nos próximos 20 minutos eu vou tentar falar rapidamente sobre isso. Então, eu vou botar uma avalanche de palavras na minha boca agora, tá bom? Desculpa se eu for muito rápido. Bom, então dentro desse contexto a gente tem aproximadamente 60% de empresas brasileiras trabalhando com isso. Ontem a gente estava em São Paulo, na sede da CNI em São Paulo. Daqui a 2 semanas nós temos aqui na sede da Fiesc, lá em Florianópolis, nós temos mais um encontro. Presidente, todos aqui estão convidados que tiverem interesse em trabalhar com essa área e recebem um convite formal a respeito disso. E depois nós temos no Rio Grande do Sul, depois no Pernambuco, depois uma via crucis que a gente passa pelo Brasil afora. Mas o que é muito interessante dizer é que quase todo mundo é da indústria e tem a parte do governo que o governo tem que escutar e tem os ICTs, que ICT é feito para trabalhar para a gente, para a indústria. Então, dentro desse aspecto é que a gente começa a trabalhar. Mas o que significa essa indústria? Vamos pensar de uma maneira bem simplória. Olha o que a indústria fez para a população. Esse mapa é muito legal. Esse mapa mostra o quanto que a nossa economia no mundo. Aliás, o ser humano tem 60 mil anos de idade. 25 mil anos atrás ele tirou o Neandertal da face da Terra. Há 8 mil anos atrás a gente colocou basicamente a leitura, a escrita para funcionar. Uns 11 mil, tiramos o boi, tiramos o cavalo, botamos tudo para dentro da roça para trabalhar para a gente. Cachorro veio aos 7 mil anos. Enfim, uma avalanche de coisas. Novas cidades aconteceram. Há 2.600 anos, Sócrates, Buda, Confúcio apareceram. E percebam nesse gráfico, a gente só foi mudar a população da Terra há 200 anos. Então, de uma maneira muito clara para qualquer pessoa nesta face da Terra, a indústria veio, a revolução industrial veio para dar qualidade de vida ao ser humano. Saímos de uma população de 800 milhões para hoje aproximadamente 8 bilhões de pessoas. E como é que foi esse andamento dessa indústria? Saímos de vários movimentos. Saímos de uma fase em que a gente tinha força motriz para substituir, vai substituir a força de uma pessoa, em vez de um cavalo a gente coloca uma máquina e assim vai. Depois a gente parte de uma parte de elétrica, e essa parte de elétrica é muito bacana, porque você tira a fumaça dentro desses ambientes e começa a ter tudo funcionando e sem barulho. Você tem uma indústria acontecendo e você tem normas para isso. Há 40, 50, não, mais ou menos 50 anos atrás, a gente coloca dentro da produção eletrônica e, consequentemente, as posições ficam mais precisas dentro desse ambiente. E há uns 30, 40 anos TI, e aí vem tudo que vocês conhecem a respeito disso. Acontece que, aproximadamente 9 anos atrás, tudo que o meu colega Valsuei falou com muita qualidade começou a aparecer. E é esse que é o fato. A gente está transformando uma indústria para uma indústria mais moderna. Vamos entender isso de uma maneira mais simples? Vamos pegar uma caixa, uma lixeirinha simplória, e vamos colocar agora umas coisinhas dentro dessa lixeira. Que coisas? O que você quiser. Você quer colocar um papel? Vamos colocar um papel. Você quer colocar a embalagem do seu chocolate? Coloca.
A carta que ganhou da namorada, não tem mais namorada, né? Não tem mais carta, quer dizer, acabou tudo. Mas enfim, você coloca o que você quiser colocar dentro dessa lixeira, só que vamos colocar alguns sensores nessa lixeira, vamos embarcar com algumas informações, os tags. Vamos embarcar pelo menos a lixeira. E aí cada um de vocês faça o exercício do que vocês quiserem fazer a respeito dessa lixeira. Vamos embarcar essa lixeira e passar essa lixeira agora para o nosso habitat natural. Esse nosso habitat natural vai ser o nosso mundo que a gente vive, o nosso escritório. Imagine um escritório. Imaginou o escritório agora? Com aquelas pessoas que você encontra, comece a trocar informações com essas pessoas e você começa a ter todas as informações simploriamente colocadas dentro dessa lixeira do que aconteceu no seu dia. E comece a verificar todas essas lixeiras em comunicação. Bom, essas lixeiras em comunicação você agora pode transferir para outros assuntos. Essas lixeiras podem ser lixeiras, mas elas poderiam ser casas, poderiam ser máquinas, poderiam ser plantas industriais e assim vai. Para a indústria, a gente fala entender o que acontece dentro da máquina, entender o que acontece entre máquinas, entender o que acontece entre plantas, entre indústrias. E aí vem uma coisa legal, a gente começa a ter uma possibilidade, com esse gerenciamento todo de dados, de entender o que acontece entre o consumidor e a indústria. E aí você começa a ter drivers, direcionadores, que vão dizer se a gente vai produzir mais ou produzir menos, aonde vai produzir, qual a lógica. Isso é smart. O que a gente pode fazer com isso? Bom, a gente pode fazer várias coisas. Alemães estão pensando em vender. Entenderam muito bem qual era o jogo e começaram a lançar vários produtos distintos para isso e começaram a pensar numa política de Estado. E assim a gente começa a perceber que esse tipo de indústria é muito fantástico para desenvolver novos produtos que a gente não pensava até hoje de uma maneira barata. É, super barata. Porque tudo isso que a gente tem está na nossa mão hoje e o que falta é smart para ser smart. Vários países têm feito coisas distintas. São vários relatórios. Vocês podem procurar na internet vários relatórios de países, vários relatórios da Deloitte, vários relatórios da Century, vários relatórios da Roland Berger. Vocês vão encontrar um monte de empresa de consultoria falando a respeito disso. Está tudo na mão. E para o Brasil, o que a gente quer? Isso posto, fica fácil agora a gente tentar entender essas características. E aí a gente entra no parque tecnológico da engenharia. A engenharia de Da Vinci, tá? Analista, essa pergunta eu sempre fiz, mestre. Analista de sistemas. Realmente é complexo esse nome. Porque o que é analista de sistemas? Todos são analistas de sistemas, todo mundo tem um sistema. Então a gente vai colocar a engenharia de Da Vinci, pessoas que estão arquitetando alguma coisa, não pessoa que fez um curso de engenharia. Estão arquitetando. Então, basicamente, sobre tecnologia, a gente pode falar que hoje é um parque de diversão para engenheiros. Esse mundo de hoje é muito bacana. A gente tem a possibilidade de congregar vários assuntos, basicamente, que a gente está falando, que é digitalização, inteligência artificial, sensoriamento, sensoriamento, tudo isso aplicado em robótica colaborativa ou aplicado em coisas, que para a gente pode ser máquinas. Pode ser outros tipos de equipamentos. Então, dentro dessa lógica, congregar tudo isso é uma coisa muito bacana. Só que é congregado de uma maneira muito interessante. Tinha um cara chamado Moore, que chegou mais ou menos em 65, ele falou o seguinte: olha, é o seguinte, pessoal, a gente a cada 18 meses, a gente dobra a capacidade, a potência computacional existente. E ele diz o seguinte: a cada 18 meses, o mesmo dólar que você comprava, essa potência computacional, você dobra. Bom, hoje a gente está numa outra fase, não estamos mais em potência computacional, porque é que nem um motor super potente e não tem a transmissão para passar esse movimento. Então a gente está na época agora de transmissão, qualidade de transmissão, e o pessoal descobriu o quê? A mesma lógica de Moore tem funcionado. Então, rapidamente as pessoas têm colocado todo o investimento em transmissão de dados, e isso fica barato a cada 18 meses. Só que a mesma coisa para sensores, a mesma coisa para atuadores, a mesma coisa para você quiser. Então, resultado prático, está tudo barateando muito rapidamente a cada 18 meses. Uma coisa muito interessante, a gente tem falado para vários setores, e, por exemplo, um setor muito legal é esse setor aqui que não passou. Passou? Eu acho muito legal esses vídeos porque a gente coloca o mundo numa situação um pouco distinta. A gente tem colocado robôs autônomos que servem basicamente para funcionar diretamente, para auxiliar a pessoa trabalhando. Antigamente você via robô substituindo o ser humano, hoje você vê um robô trabalhando com o ser humano. Isso, esse cara daqui de Joinville é um dos caras mais feras do país que desenvolveu isso aqui para o país. Eu tenho um orgulho de trabalhar numa mesma mesa que tu, mestre da Pollux. Então, dentro dessa lógica, o que a gente tem percebido, no entanto, é que robô, a cada ano, fica 10% mais barato. Imagina você ter um parente que vai fazer uma operação na coluna com robô. Imaginou?
Pô, você vai colocar numa clínica super cara, vai pagar uma grana danada por isso. Esse robô fica a cada ano 10% mais barato. Daqui a 9 anos, esse robô é um robô de SUS. Percebam, se sensores estão baratos pela lei de Moore a cada 18 meses, robôs estão baratos a cada ano 10% mais baratos. Resultado prático, está na mão. Então, resultado, o que a gente pode fazer dentro dessa lógica aqui? Na área de projeto de máquinas híbridas, tem um instituto criado aqui em Joinville, um instituto de Senai de inovação, que é feito para fazer máquinas de máquinas. E é muito legal, tem um instituto de laser fazendo máquinas híbridas, que podem na mesma máquina fazer, por exemplo, usinagem e fazer tratamento térmico. É isso mesmo, é fácil hoje em dia fazer, o que precisa é isso aqui. Então, basicamente, o que o pessoal tem pensado para várias aplicações é o seguinte, o que as indústrias têm dito? Elas têm dito o seguinte, olha só, o que é mais importante para a gente é a gestão da informação sobre essas tecnologias. Quais são as tecnologias que a gente pode juntar? Muito mais importante de qual a tecnologia de robótica, mas qual a combinação de robótica com sensor que eu posso fazer? Uma outra coisa que eles têm colocado é como é que a gente pode desenvolver mais a digitalização em sistemas cyberfísicos. O que é isso? Você automaticamente mexe no software, altera no hardware e do hardware altera no software novamente. Bom, que é isso que a nossa indústria está dizendo. Grande parte das nossas empresas tem pedido ações relacionadas a isso. Entrando para a área de cadeia de suprimentos, eu gosto muito dessa figura daqui. Essa figura é de um cara chamado Ricardo Hausmann, um venezuelano que fugiu, presidente. Fugiu da Venezuela e foi morar nos Estados Unidos. E é professor de Harvard hoje. Perderam o talento. Bom, o cara desenvolveu um mapa como esse. Olha que mapa maluco. Esse mapa é um mapa dos produtos. É um mapa dos produtos. Todos os produtos do mundo ele colocou numa mesma lógica. Esses caras daqui que não tem produto nenhum, é a área têxtil. Isso aqui é eletrônica, isso aqui são máquinas, ferramentas, isso aqui é área de química, isso aqui, enfim, são várias áreas distintas. O que ele diz é o seguinte, cada bolinha dessa é uma família de produtos. Então, eu sou de São José dos Campos. Então, São José dos Campos eu coloquei o aviãozinho aqui de uma maneira mais clarinha aqui. Então, avião está dentro da família de aviões. Então, uma empresa chamada Embraer faz parte daquela cadeirinha chamada, daquela árvore chamada família de aviões. E ele diz o seguinte, cada família ele chama de árvore. E tem uma lógica matemática aqui de redes muito joia que ele desenvolveu. E ele diz o seguinte, cada empresa que está dentro daquela árvore é um macaco. Macaco. Só que macaco não voa, macaco pula de galho em galho. Então o que ele diz é o seguinte, esta empresa que está aqui, ela consegue, se tiver uma crise específica de uma área, aquele segmento suma, por exemplo, na área automotiva, tem uma transição acontecendo de motor de combustão para motores elétricos. Quais são as empresas que vão se manter ao longo do tempo? Com aquele pátio industrial, essa empresa daqui pode migrar para este lado daqui, mas ela não consegue pular para cá, porque está longe a árvore. Perceberam? A lógica de estratégia industrial. Esse é o mapa da Alemanha. Esse é o mapa do Brasil. O que quer dizer? Nossos macacos não têm árvores próximas. Nossa cadeia de suprimento é muito frágil. Consequentemente, desenvolver cadeia de suprimento é uma coisa fundamental, se a gente quiser falar de qualquer tipo de indústria avançada. Então, dentro dessa mesma pegada, quais são os setores que a gente tem trabalhado como setores que são mais estratégicos? Se você for olhar a balança comercial brasileira, e se você for olhar lá em São José dos Campos, lá no interior de São Paulo, você vai encontrar um monte de empreendedor na área de drones. E todos eles estão aplicando projetos para a área de defesa, sendo que a área mais importante que a gente tem de mercado hoje, a demanda maior, é o setor de agrobusiness. E o que é interessante, só com características nacionais, você não pode pegar uma indústria alemã e trazer para cá, para o Brasil e enfiar aqui. Então, como é que você pode fazer isso? E o que tem a ver com a indústria 4.0? Tem a ver, bicho, que esses caras aqui, são tratores que são coordenados somente por um piloto. Estão todos trabalhando em áreas de 50 mil hectares. Você pegar problemas relacionados a pragas nesse campo aqui é um parto, porque você tem que acessar satélite americano, e americano não gosta de liberar informações para a gente. Você, com uma nuvem de drones, você consegue capturar dados. Só que essa nuvem de drones tem que estar conectada com algum outro lugar. E qual a característica de conexão desse lugar lá no meio? Se você fala de fio de fibra ótica, lá não tem fio de cobre. Então, como é que você faz essa conexão? Então, um outro setor também importante que o pessoal tem colocado é a área de subsea, por exemplo. O subsea é uma coisa fantástica, porque também não tem ninguém que vai... Subsea é bem profundo, lá no pré-sal. Pegar petróleo lá embaixo é uma coisa complicada. Lá você tem que fazer uma planta lá embaixo, máquinas fazendo máquinas.
Não tem jeito de levar uma pessoa para botar lá e ficar trabalhando lá embaixo. O pessoal tem que trabalhar aqui em cima, nessas plataformas, lá no alto. Só que isso, para grandes profundidades, é complicado. Desenvolver empresas para isso. E aí cada um de você que está dentro dessa cadeira pode pensar um setor estratégico. É isso. A gente tem que pensar setores estratégicos para o Brasil, dentro da nossa característica de balanço comercial. E o que as empresas têm falado? Isso mesmo. Quais são os setores estratégicos que a gente tem que trabalhar? Quais são os setores que podem dar maior possibilidade de aplicar essa indústria avançada e a gente ter valor agregado e não simplesmente copiar coisas lá de fora? Já estou terminando. Basicamente, uma coisa interessante que a gente tem ainda é a área de infraestrutura e regulação. Quando a gente vê infraestrutura, eu adoro o robô colaborativo. Robô colaborativo é uma coisa bacaninha, viu? Porque, imagine, você está aqui fazendo uma operação, vou dar um exemplo, você está fazendo uma operação aqui, e de repente você tem que pegar aquela coisa lá. Então você vai aqui, pega, só que, poxa, você mudou completamente da posição. Tem um paradoxo chamado de Moravec, que ele diz o seguinte: robôs, eles só podem ser utilizados para substituir coisas que o ser humano adulto consegue fazer. Então, colocar uma garrafa numa posição o tempo todo é uma coisa de um ser humano adulto. Então, um robô pode fazer. Imagina, mestre, uma profissão para o seu filho. Imaginou? Você imaginou? Que você não quer agora. Agora imagine uma profissão que você não quer para o seu filho. Imaginou? Essa profissão vai ser automatizada. Fácil, simples, qualidade de vida. O que você não quer para o seu ser humano do lado vai ser automatizado. Então você não quer que uma pessoa faça sempre a mesma coisa. Então, em termos práticos, até então a gente não conseguia, porque quando você mudava uma posição, o robô não funcionava. Esses robôs autônomos conseguem, por lógicas específicas, que não vale a pena falar aqui agora, conseguem saber esse posicionamento. Muito bacana. E já tem um monte de gente fazendo coisa boa. E vocês têm um cara de Joinville que faz isso muito bem. Mas bem, a segurança do trabalho não permite. Você tem que involucrar uma área extremamente complexa para você poder trabalhar. Então a gente tem que trabalhar as questões de regulação. Outra coisa importante, se você tem a máquina inteligente dizendo para ti quando é que ela vai funcionar, talvez, ou quando é que ela vai dar um problema, quando é que ela tem que fazer uma revisão, muitas vezes, provavelmente, você não precisa ter uma pessoa full time para aquilo. Muitos países estão experimentando até o momento uma chamada uberização de profissões no setor industrial, do Uber. Aquela mesma coisa que tem com o táxi, mesma coisa com o Uber. Então essa coisa de serviços para a indústria tem aumentado bastante. Como é que fica a relação empregado-empregador? Sim, isso é importante para ser discutido. É discutido tanto na parte também na parte de regulação, que aqui é alguma coisa que eles têm falado bastante, que é essa questão de legislação. Para qualquer industrial, legislação hoje é uma coisa complexa. Terminando, o assunto principal, praticamente para mim, que tudo isso nada funciona se você não tiver recursos humanos. É tão simples falar uma coisa dessa, mas tão complicado de enxergar. Gente do céu, eu gosto muito desse driver demográfico, que foi lançado agora em janeiro de 2016, que é o Fórum de Davos, o Fórum Econômico Mundial, que diz sobre as características do trabalho futuro e o que vai acontecer rapidamente. E as pessoas foram muito claras. Mais de 7 mil pessoas que trabalham em várias corporações distintas do planeta disseram o seguinte: a gente precisa de uma mudança forte na natureza do trabalho e um trabalho mais flexível. Simples falar isso, né? Simples, mas é simples falar, mas é extremamente difícil enxergar. Vou dar um exemplo para vocês. Nós temos aproximadamente no planeta hoje 7 bilhões e meio, 8 bilhões de habitantes. Desses 8 bilhões de habitantes, aproximadamente 3 bilhões e meio de pessoas trabalham com algum tipo de carteira assinada, algum tipo de contrato. Contrato, mesmo que a gente tem aqui no Brasil, em outros países é diferente um pouco, e assim vai. Muda um pouco, mas tem um contrato. Bom, desses 3 bilhões e meio de pessoas, 1 bilhão, eu repito, 1 bilhão. Essas pessoas, deste grupo de 1 bilhão, essas pessoas estão em profissões que não existiam 5 anos atrás. Portanto, evolução é notável. É fácil de ver, só que a gente não enxerga no momento, a gente só enxerga lá na frente. Então, hoje já mudou. Então, bem-vindo ao futuro, nós já estamos nele. Agora, uma coisa interessante nesse mesmo relatório, ele diz o seguinte: daqui a aproximadamente 8 anos, 65% das profissões que serão ofertadas não existem ainda. E aí? Como é que você faz? Quem é a pessoa que você está formando?
Qual o perfil do cara? A gente estava conversando agora com o Reinaldo sobre os nossos filhos, né, Reinaldo? Como é que eles estão na faculdade? Que tipo de formação a gente está dando para esse pessoal? E considere ainda que somente 6% da população brasileira tem curso técnico. Na Alemanha, 56%. Na Suécia, 72%. Que tipo de formação a gente está dando para o nosso jovem? 27 milhões de jovens que nem trabalham nem estudam, fora, independentemente de crise. Então, esse é um assunto fundamental. Se a gente tem um mundo conglomerado, que a gente está dizendo que a integração é uma coisa fundamental, que tipo de educação a gente tem que dar? Integração, gente. Não adianta nada ter um cara que sabe só de furadeira. Eu gosto muito disso. Eu tenho 3, como eu falei para ti, eu tenho 3 caixinhas de furadeira lá em casa e tenho ainda um arsenal de coisas. E o pior de tudo, no sítio, que eu tenho um acessinho lá, eu também tenho mais um arsenal de coisas. Bom, não serve para nada, nunca uso. Uma coisa interessante dentro dessa lógica é que não adianta nada a gente ter só um conhecimento específico, apesar disso ser muito importante. Olha só, a intensidade que isso é colocado por todas as indústrias que foram entrevistadas até agora. É muito importante saber de um desenvolvimento específico de uma competência tecnológica, mas é fundamental que a aprendizagem de todas as pessoas esteja completamente baseada em problemas e projetos. Em termos práticos, eu aprendi no 4º semestre o que significava uma equação polinomial de 7º grau, e depois eu consegui entender o que era a diferença entre uma equação polinomial de 7º grau e uma spline. Joia, bacana, não entendi nunca por quê, passei na disciplina, não sei para quê. Muito tempo depois eu fui descobrir que não existia uma árvore na face da terra, uma planta na face da terra que tivesse, para aliviar tensões, tivesse um raio ou um chanfro. O que precisava ter eram essas equações de splines. Percebam? A gente não aprende para que a gente usa a lógica. E se a gente está num mundo que vai falar de sensores, atuadores, internet das coisas, inteligência artificial, big data, rastreamento de big data, o cara vai me trazer um exemplo aqui daqui a pouco que é fantástico a respeito disso. Percebam que a gente está num limite danado nesse processo de formação. O modelo atual de formação para essa indústria evolutiva acabou, ele não está funcionando mais. E por quê? Porque essas são as previsões necessárias para esse tempo. Em 2020, tudo que eu falei para vocês, tudo que a gente está falando aqui, é assunto normal e vocês não vão estar nem percebendo, porque é tão em conta, tão mais barato, que o pessoal vai estar aplicando sem querer nem saber se vai funcionar ou não. Vai estar funcionando. Vocês não vão nem perceber o que está acontecendo. E o que é interessante é que a gente chega simplesmente, acabei a apresentação, tem uma historinha fantástica, que é a história de um cara que desenvolveu o jogo de xadrez. Vocês conhecem essa história? Ele diz o seguinte, esse cara no Império de Gupta, ele desenvolveu o jogo de xadrez e apresentou para o imperador lá da região da Índia o que era esse joguinho. E o imperador gostou pra caramba daquele jogo, achou fantástico. E ele disse o seguinte, quero te pagar. E o cara era um plantador de arroz, quero te pagar, faça o seu preço, que eu gostei muito do jogo. O plantador de arroz, que é um cara simplório, mas inteligente, simplório e inteligência não são opósitos, então ele chegou e falou o seguinte, tudo bem, então o senhor pode colocar para mim o seguinte, para cada quadradinho que tiver de grão de arroz, eu dobro. Você dobra o próximo quadradinho. Então, se no primeiro quadradinho você me dá 1 grão de arroz, no segundo quadradinho você me dá 2 grãos, no terceiro quadradinho você me dá 4 e assim vai. Bom, o cara falou, o imperador falou o seguinte, tudo bem, eu gostei dessa ideia. Vou te pagar assim. O cara trouxa, vai me pagar? Vou pagar com isso para ele? Tá. O problema é que chegou um determinado momento da história, ali no meio do quadrado do xadrez, ele percebeu que já estava em mais de 1 bilhão de grãozinhos. O imperador, muito sabiamente, para poder acertar essa situação, ele fez a coisa que ele deveria ter feito. Matou o cara. Matou o cara e acabou a história. Os especialistas dizem o seguinte, nós não chegamos nem na metade do tabuleiro de xadrez. Estamos no meio de uma revolução industrial, que só tem 200 anos em 60 mil. É fato que a gente passou um momento complexo, em que a gente fazia os nossos trabalhadores terem operações extremamente subhumanas. Vê Londres no começo do século passado. E a gente está naturalmente melhorando esse nosso habitat de trabalho. A evolução é lei, e isso é fato que a gente está acontecendo, e melhorando a cada dia que passa. Obrigado, pessoal, tenham um excelente dia com as suas famílias. Bom? Expogestão.